Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concurso, o melhor site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E agora vamos falar sobre um tópico que de vez em quando os alunos cobram. Professor, faz aí uma aula de significação contextual de palavras e expressões. Quando na verdade o que nós temos aqui? A velha e boa semântica. Na aula de ortografia, eu já faço uma brincadeira com a parte semântica. E agora a gente só vai fazer um estudo dirigido a fim de aprofundar um pouco mais os aspectos. Mas a dica que eu te dou é a seguinte: quando um avaliador faz uma questão em que ele busca significação contextual das palavras, e aí você pega bancas que fazem isso muito bem, como o CESP, a FGV, a FCC, eles vão ali para arrebentar. E por que eles fazem isso? Porque eles querem testar o teu conhecimento de mundo. Quanto mais palavras você domina, maior, teoricamente, é o teu conhecimento de mundo. Certa feita, fizeram uma pesquisa para ver quem seria o homem mais culto do mundo. E, de acordo com as pesquisas, foi o tal do William Shakespeare, pois dentro de sua obra literária havia 100.000 palavras diferentes. O camarada conseguiu fazer isso. Então, neste momento, quando lá na prova ele pergunta assim, tal palavrinha significa o quê? Pegue dentre as opções abaixo aquela que tem o mesmo sentido da palavra ali no enunciado. Neste momento ele está testando o vocabulário que você tem, pois ele quer um candidato culto. É isso que ele quer. Agora, isso tem a ver com muita coisa, gente. Tem a ver com o ambiente onde você nasceu, o ambiente onde você estudou, todas as suas experiências de vida, porque nós estamos falando de conhecimento de mundo. Tem que ter lido bons livros, tem que ter visto bons filmes, ter escutado boa música. Idade conta, porque obviamente quanto mais tempo de vida você tem, você escutou e vivenciou mais coisas. Só que é muito complicado, porque nós temos basicamente 500.000 palavras na língua portuguesa. Então, se um avaliador quiser te derrubar com uma questão dessa, ele derruba qualquer pessoa, até o Bechara, coitado. Ninguém sabe 500.000 palavras. É por isso que a gente tem dicionário. Agora, qual é a dica que eu te dou? Pegou ali teu edital. Sidney, eu vou encarar esta banca aqui. Aí você dá uma olhada nas provas anteriores para ver quais são as palavrinhas que eles normalmente cobram e você coloca ali no teu caderninho do vocabulário. Eu sempre mando para os meus alunos uma listinha para ampliar o vocabulário, que é de palavras que são cobradas, palavras mais complicadas, que não fazem parte do nosso dia a dia. Aí eu só mando a palavra e deixo para o aluno a responsabilidade de fazer o quê? Buscar o significado. Porque é isso que vai fazer a diferença. Se eu já mandasse a palavra com significado, era só mandar um dicionário de presente para você. Então, neste momento, você massifica aquele conceito. E detalhe, toda vez que você estiver lendo alguma coisa, seja um jornal, uma revista, um livro, e aparecer uma palavra diferente, opa, essa daqui eu não conhecia. Na hora, joga para o teu caderninho do vocabulário e, de preferência, em seguida, anota o conceito. Mas aí, como eu já disse, a gente já trocou ideia sobre isso em outros momentos, pega aquilo dali e começa a colocar no teu dia a dia, seja na fala, com os amigos, com os profissionais do teu trabalho, ou então em textos que você vai produzir. Comece a escrever, escreva bastante, amplie toda a sua forma de vocabulário e assim você vai minimizar o risco numa questão como essa. E detalhe, não é garantia ainda de gabaritar, pois como eu disse, nós temos em torno de 500.000 palavras na língua portuguesa. Aí quando eu falo sobre esse processo de significação, semântica, aqui a gente vai brincar com sinônimos, que são palavras com sentido similar, antônimos,
que são palavras com sentidos. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Contrários. Vamos entender o que é a polissemia. Sema tem a ver com ideia, poli tem a ver com muito, então é quando uma palavra ela multiplica as possibilidades de significado. Então, quando uma palavra tem vários sentidos, a depender do contexto, é óbvio. E aí a gente também vai brincar com aquilo que a gente chama de homônimo. Homônimos são palavras que são iguais, só que a gente tem os homófonos, que são iguais em quê? Em som, porém em grafia são diferentes, em significado são diferentes. Nós temos os homógrafos, que são iguais na grafia, porém a pronúncia é diferente e o significado é diferente. E ainda vamos brincar com os tais parônimos, que são palavras parecidas, mas a grafia é diferente, o significado é diferente e a pronúncia também é diferente. E aí você vai ver que é uma complementação daquela parte final da aula de ortografia. Para quê? Para você ficar mais esperto, e aqui a gente vai mais a fundo só nas especificações. Então vamos fazer aqui um estudozinho dirigido que é interessante para você, ó. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Vamos começar aqui pelos sinônimos. São palavras diferentes na forma, mas iguais ou semelhantes na significação, ou seja, no sentido. E nós podemos ter os sinônimos perfeitos e os sinônimos imperfeitos. Então, observe aqui, ó, sinônimos perfeitos. Se a significação é igual, o que é raro, e nós vamos ter aqui, ó, cara e rosto, léxico e vocabulário, falecer e morrer, escarradeira e cuspideira, língua e idioma. Então, aqui, ó, são teoricamente sinônimos perfeitos. Eu não comungo desta opinião, porque para mim não existe sinônimo perfeito. Porque sinônimo perfeito, caramba, não tinha necessidade de ter outra palavra. Assim, eu não comungo, mas existe esse processo, esse estudo de dizer que são sinônimos perfeitos. Mas o que bate no sinônimo perfeito? E a gente agora vai entender. Eu disse que eu não comungo, mas existe a possibilidade? Existe. Agora, quando esse sinônimo é perfeito? Quando eu posso pegar a palavra e dentro daquele contexto substituí-la por outra de igual relevância. Então eu digo assim, ó, João deu um soco na cara de José. Pá! Aí logo em seguida, para não repetir a palavra cara, eu digo assim, José ficou com o rosto machucado. Decidiu então entrar com uma ação contra João. Pronto. Então, neste momento, eu consegui bater ali a mesma ideia? Consegui. Aí, agora, eu vou em seguida e digo assim, é muito importante para um candidato de concurso público ter seu léxico vasto. Aí, logo em seguida, no decorrer, eu digo assim, é preciso que ele aprofunde seu vocabulário, que ele amplie seu vocabulário. Aí, eu estou na mesma pegada. Eu digo que João
acabou de falecer. E aí depois eu vou ter que utilizar de novo falecer, mas eu não vou dizer falecer. Eu digo que morrer para João não foi o fim, foi apenas o início de uma nova jornada. Aí nesse momento eu consigo dizer que são sinônimos perfeitos, porque eu consigo, dentro do contexto, substituir uma palavra por outra, mantendo a mesma ideia. Agora, o que seriam nossos sinônimos imperfeitos? Vamos lá. Esperar e aguardar, córrego e riacho, belo e formoso. Foge um pouquinho. A ideia até é mantida, mas é um pouquinho diferente. Sabe uma estrutura que seria extremamente diferente a depender do contexto? Casa e lar. Eu posso dizer, aqui é minha casa. Eu posso dizer, aqui é meu lar. Show. Agora, se eu falar assim, vou vender minha casa, vou vender meu lar, já não ficou legal. É a mesma coisa que acontece aqui. Belo e formoso já fica um pouquinho diferente dependendo da situação em que eu vou inserir. Quando eu digo que o cantor belo vai fazer uma apresentação. Eu também forcei a barra, né? O cantor formoso vai fazer uma apresentação. Então aqui, ó, se semelhante é o mais comum. Agora aqui, ó, galera. Antônimos é quando as palavras têm sentidos contrários. Aberto, fechado, sim e não, abaixar, levantar, nascer, morrer, correr, parar, sair, chegar, belo e feio. E nesse momento, se os significados são contrários, isso pode cair dentro de uma questão como uma ideia de antítese em relação à figura de linguagem. Pois o que é tese? É uma ideia, é uma opinião. E o que é anti? É aquilo que é contrário. Então, todas essas bases aqui são bases antitéticas. Todas essas expressões são antíteses. E aí vamos lá, ó. Agora, a tal da polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tende a apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. E aí vamos ver aqui, ó. Cabo. Eu tenho posto militar. O cabo é o cara que vem depois do soldado, antes do sargento. Eu tenho um acidente geográfico, né? O cabo da Boa Esperança. Eu tenho o cabo da vassoura. Eu tenho o cabo da faca. Depois eu tenho o banco, ó. Eu tenho a instituição comercial financeira, que é onde eles roubam todo o nosso dinheiro. Eu tenho o assento, que é o banco da praça. Eu tenho manga, que é a manga da camisa. E eu tenho a manga fruta. E agora a gente brinca aqui com os homônimos. Do grego, homos quer dizer igual. Ônimon, que significa nome. Então, homônimos são nomes iguais. Apresentam identidades de som ou de forma, mas de significados diferentes. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! As palavras homônimas podem ser homônimos homófonos ou homônimos homógrafos.
Vamos lá. Fono tem a ver com som, grafo tem a ver com letra. Então, homófonos, mesmo som, porém, letras diferentes e significados diferentes. Homógrafos, mesma letra, mesma grafia, mesma escrita, porém, sentidos diferentes e sons diferentes. Então, aqui, ó. Homônimos homófonos são os que têm som igual e significação diferente. Mas não só a significação, a grafia também. E aqui eu coloquei uma lista para vocês. Coisa que a gente não teve a oportunidade de fazer na aula de ortografia e semântica, porque a gente trabalhou com aqueles principais termos que caem na prova. Só que de vez em quando vem uma coisinha a mais. Então aqui a gente ampliou, ó. Cerrar, fechar, cerrar, cortar, chá, bebida, chá, soberano do Irã, cheque, ordem de pagamento, cheque, quando tem lá o jogo de xadrez, consertar, que é ajustar e combinar, consertar e corrigir, cozer, costurar e cozer, preparar alimentos. Nós temos esperto, que é inteligente, e esperto de experiente. Nós temos espiar, que é observar, e espiar, que é reparar a falta mediante cumprimento de pena. Nós temos extrato, que é a camada, e temos extrato, que é aquilo que extrai. Nós temos o flagrante e o fragrante. Então, algumas nós vimos, outras não, ó. Incerto de não certo, incerto de introduzido, incipiente de principiante, incipiente de ignorante. Nós temos russo de pardacento, grisalho, russo natural da Rússia. Ó, como é que é diferente? Quando eu tenho certeza que você fala, pô, russo, né? Porque o cabelo é russinho, grisalho. Você pensa em russo com 2 S. Mas olha aqui, russo com C cedilha. Taxar, que é atribuir defeito a. Ah, tá me taxando, botando defeito. E taxar, que é fixar taxa, que é completamente diferente. Então, e por aí vai. Isso aqui você vai olhando. É um material que eu coloquei de apoio para vocês. É só aproveitar. E aqui nós temos os homônimos homógrafos, que têm a mesma grafia, porém os significados são diferentes e a pronúncia é diferente. Ó, colher, substantivo. Colher, verbo. Selo, substantivo, e selo, verbo. Sede, residência, e sede, vontade de beber. Cará, planta, e cara, rosto. Sabia, do verbo saber. Sabiá, pássaro. Sábia, feminino de sábio. Então, tudo isso aqui, homógrafo. E agora uma observação interessante. As palavras podem ser ao mesmo tempo homônimos homófonos e homônimos homógrafos. Caraca! Nesse momento eu digo que eu tenho um homônimo perfeito. Mato, bosque, mato, do verbo matar. Livre, solto, livre do verbo livrar. Rio, do verbo rir, rio, curso de água natural. Amo, do verbo amar, e amo, servo. Canto, ângulo, e canto, verbo cantar. Fui, verbo ser, e fui, verbo ir. Caraca, e aí? Como é que eu vou matar? Qual é a classe gramatical? Qual é a significação? Eu vou matar pelo contexto. Vai ter ali o texto e eu vou te dizer. Não vai ter como eu olhar para a palavra mato sozinho e falar, mato é aquele negocinho lá que a gente, ó, deita em cima, que a gente joga uma bolinha em cima, que a gente faz um piquenique. Não. Vai ter que ter o texto para você entender a ideia transmitida pelo elemento que foi destacado ali na questão. E aí, como eu digo sempre a vocês, da mesma forma que a gramática é atrelada ao texto, uma questão de semântica também é atrelada ao texto. Então, se ele criou ali um fragmento apenas recortado e deu dificuldade na compreensão na questão, vá ao texto, sublinhe todo o pedaço e assim você vai conseguir matar, tá? Agora aqui, galera, parônimos. Quando 2 ou mais palavras apresentam grafia e pronúncia parecidas, mas ó, significados diferentes e também a grafia diferente e também a pronúncia é diferente. Na verdade, tudo é diferente, elas só são o quê? Parecidas. E aqui tem uma lista
Tona, ó, recrear, recriar, sortir, surtir, tráfego, tráfico, vadear, vadiar. Então, olha só, recrear, divertir, recriar, criar novamente, sortir, abastecer, surtir, produzir efeito, tráfego, trânsito, tráfico, comércio ilegal, vadear, atravessar aval, vadiar, andar ociosamente, vultoso, volumoso, vultuoso, atacado de congestão na face, imergir, afundar, emergir, vir à tona, inflação, alta de preços, infração, violação, infligir, aplicar pena, infringir, violar. Olha só que interessante essas daqui. Então dá uma olhadinha nessas com calma, que vocês vão ver como elas são bem maneiras para você dominar aí no teu material, tá? Dá uma estudadinha, vale a pena. E para finalizar, galera, aqui ó, uma mensagem do Michael Jordan. Errei mais de 9.000 arremessos na minha carreira. Perdi quase 300 jogos. 26 vezes fui escolhido para fazer o arremesso final e falhei. Falhei vezes e mais vezes na minha carreira. E foi por causa disso que me tornei um vencedor. Então não é porque você foi reprovado na prova do concurso público que você é um incompetente, pelo amor de Deus. Só significa que ainda não era a tua vez, mas que aquela prova ali já te deixou ó, mais preparado. E aí se fizer outra e não passar, paciência. Ficou melhor? Fiquei, Sidney. Vou dar um exemplo. Uma aluna que estuda há 3 anos para tribunais, ela fez uma prova e eram 120 questões, ela errou só 9. Ou seja, ela acertou 111 questões. Antigamente, ela estava mais do que dentro. Só que hoje em dia a disputa de fato é muito acirrada no tribunal e ela não entrou. Mas aí adivinha, ela poderia ter largado de mão. Ela falou, não, tá tranquilo. Significa que eu estou cada vez mais próximo. Quem sabe no próximo eu já não entre, ou num segundo. Porque ela já chegou num nível que ela está viajando o Brasil para fazer as provas. Ela não faz prova só no local em que ela mora. E é assim, a depender do cargo que você quer, que você tem que estudar. Minha hora vai chegar. E quando você estiver muito preparado, sentir, opa, estou preparado, vale a pena até arriscar em outro estado. Galera, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor... Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PM Bahia. O nosso super aulão de véspera, tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já, 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, um link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90. Tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá.